eu vou garantir que esse caminhão está em condições ideais de limpeza e sanitização. Eu preciso garantir também que o piso desse caminhão ele esteja adequado. Então, qual é o piso adequado? É um piso que seja antiderrapante. O animal não pode cair, né? Porque se ele cair, vai gerar uma lesão nesse animal. Então, a gente precisa respeitar isso também. Então, a gente tem diversos tipos de pisos que podem ser utilizados, podem ser pisos de borrachas, tem pisos de alumínio, né? Então, desde que ele seja mantido em perfeitas condições de estado e de que ele não proporcione, não seja esse piso liso, ele é o piso adequado, né? Então, sempre manter essa manutenção em dia do piso e também de todas as partes do caminhão, né? Seja das partes laterais, evitar que se tenha parafusos ou qualquer cantos, né, pontiagudos que possa vir a gerar uma lesão nessas carcaças. Então eu preciso ficar atento a isso também, né, para evitar que um simples ferro que tenha se soltado ali no caminhão possa machucar o animal, né, causar essa dor, esse sofrimento desnecessário e ainda gerar o prejuízo lá no momento do abate. Então, também são questões que eu preciso respeitar e levar em consideração no momento do transporte destes animais. Então, eu preciso também verificar as questões dos documentos, né? Então, aqui entra boletim sanitário de todos os animais que vão ser carregados, o próprio GTA, né? Que é a guia de trânsito, que também precisa ser feito, notas fiscais, né? Então, tem toda essa parte burocrática também, né? Que a gente precisa observar e cuidar, né? Para ver se está tudo em dia, tudo ok. O que mais que precisa ser feito? Essas viagens, esses transportes, né, eles não podem ser feitos assim ao acaso, né? Ah, hoje simplesmente o frigorífico decide, não, vamos abater mais uns animais, vai lá na propriedade X e carrega os animais. Não, né? A gente já vem falando aqui que precisa ter esse cuidado do jejum, né? Então, esse transporte, né, ele precisa ser programado, ele precisa ser estudado, né, feito com atenção, onde eu vou organizar toda essa questão de qual vai ser o melhor horário para fazer o transporte, qual vai ser o motorista do caminhão, se o caminhão está em condições adequadas, né? Então, é o garantir que eu vou diminuir os maiores riscos, né? Eu diminuo os riscos de que algo possa acontecer errado durante esse transporte dos animais. Então, eu vou programar o horário. Qual é o melhor horário? Nem então, de preferência, sempre utilizar horários em que não se tenha o excesso do calor, né? Então, pegar horários como o turno da noite, de manhã, à tardinha, né, que são horários, então, em que os animais não vão sofrer com esse estresse térmico, não vai ser muito quente quando é verão, né, ou em diferentes regiões do estado em que a gente tem verão, né, praticamente o calor intenso o ano todo. Então, eu preciso cuidar, né, esses horários para que os animais não sofram, para que eles não se sintam cansados, não tenham fadiga durante esse processo do transporte. Então, preferir sempre horários, né, em que eu não vou ter as condições de clima extremas para fazer esse transporte. O que eu posso utilizar para amenizar nessas situações, então, de calor extremo? Aqui a gente pode utilizar aspersão de água. Tanto depois que o carregamento for finalizado, né, eu posso aspergir água nesses animais para amenizar essa sensação de calor extremo. E também, né, tem caminhões que já possuem sistemas, né, dotados de aspersão de água nesses animais, que podem ser utilizados também durante esse transporte. Então, também aqui são ações simples que podem ser realizadas e que visam, né, minimizar esses impactos, então, do estresse que o transporte pode gerar. Até porque, né, pessoal, o transporte, esses animais, eles estão sendo colocados em um ambiente que eles desconhecem, né? Um ambiente em que é estranho para eles, eles nunca estavam lá. E vai ter toda a questão da oscilação da estrada, do movimento, né? Então, tudo isso vai gerar estresse para estes animais. Então, aqui também é importante nós cuidarmos o tempo de viagem. Essa viagem, né, ela tem que ser o menor tempo possível, sempre, né, que possível, precisamos trabalhar com esse menor tempo de viagem. Quando a viagem, né, ela for durar mais,
em torno de 10 a 12 horas de viagem, é aconselhável, né, que sejam feitas paradas, né, paradas estratégicas, né, em locais em que tenha uma condição ideal para parar, que tenha sombra, né, não vai parar com o caminhão lá no meio, na estrada, naquele sol de 40 graus, né, porque isso vai prejudicar toda a desenvoltura desses animais, o bem-estar animal que a gente está conversando aqui. Então, é preciso ter esse cuidado no momento das paradas. E quando essa viagem é longa também, né, é aconselhável que se faça verificações desses animais durante essa viagem. Então, é ir lá e verificar se está tudo ok com os animais, se não tem nenhum animal que se machucou, se não tem nenhum animal lesionado, né? Então, eu preciso, se não morreu nenhum animal durante esse período de transporte. Então, é eu verificar todas essas condições, né, para ver se tá ok, posso seguir a viagem, né? Então, é conferir também estas informações. Outra coisa bem importante é o fornecimento de, né, quando essas viagens foram muito extensas, né, também a gente precisa fornecer água para esses animais. Alguns caminhões, né, caminhões principalmente mais modernos, eles já possuem sistemas em que os animais conseguem, né, fazer o consumo de água durante esse transporte, mas não são todos os caminhões, né? Então a gente tem caminhões mais modernos que já saem com esses sistemas e alguns que não, e a gente precisa então ir se adaptando ao que a gente tem disponível, né? Outra questão também é cuidado, né, com a altura, com as condições desse caminhão. Por exemplo, né, no caso dos bovinos, principalmente, quando nós temos, né, os bovinos que tem aquele cucuruco, né, o cupim, né, e geralmente são animais que são mais altos, que têm uma estatura alta. Então aqui eu preciso cuidar para que o caminhão ele tenha altura suficiente para que esse animal não se machuque, né, para que não gere uma lesão, né. E então para isso, né, a gente tem uma altura máxima estipulada, né, em legislações de 4,70 metros, né, para que não tenha problema de ocorrer essas lesões nas carcaças. Alguns caminhões ainda, né, eles vêm com uma altura de 4,40 metros. Então, ter esse cuidado. E esse cuidado eu vou ter quando eu ter o planejamento dessa atividade de transporte dos animais. Então, aquilo que eu comentei para vocês, que é planejar toda a viagem, né? Todo esse percurso, o que vai acontecer. Porque senão eu vou ter uma série de problemas, né? E de questões que vão interferir.